Historicamente, o trabalho feminino esteve ligado às atividades domésticas e da agricultura familiar, muitas vezes compreendido como uma extensão dos papéis sociais atribuídos às mulheres, de ser mãe e dona de casa. Então, meus pais, como meu pai trabalhava na indústria e a minha mãe não trabalhava fora, então a nossa renda não era tão alta, tá? E a gente sempre ajudava eles na parte de fazer, tinha palhas antigamente, né? Então a gente fazia palhas, ajudava em si no sustento da família desde cedo. Eu comecei a trabalhar muito, hoje a gente diz criança, porque né, com 14 anos a gente agora considera jovem, né? Mas eu comecei com 14 anos e na São Paulo Alpargatas, né, a primeira empresa que eu comecei a trabalhar. Mas antes disso a gente fazia muitas outras coisas, né? A gente trabalhava com palhas, a gente ajudava a cuidar filhos de parentes, a gente assim, na geral, acho que a gente começava a trabalhar desde os 8, 9 anos, a gente já tava na lida, né? E aí a gente oficializava o trabalho, que a gente dizia com carteira assinada, né? Desde os 14 anos, né? Quando a gente completava 14 anos, a primeira coisa que a gente fazia era logo procurar um emprego, né? Para a gente ajudar no sustento da família, né? Então, como meu pai trabalhava com móveis, nós todos ajudamos o meu pai nos móveis. A gente desenhava, como ele fazia os entalhes na madeira, ele fazia o desenho, que precisava ser, por exemplo, uma cabeceira de cama. E a gente ajudava a passar o desenho na madeira, ele recortava, a gente lixava, então a gente ajudou ele já desde cedo, todos nós passamos por isso. Eu era babá. Aos 11 anos eu comecei a trabalhar de babá. É isso aí. E eu fazia outro trabalho aos 11 anos também. Eu puxava a vianda para as pessoas, sabe? Eu ia lá onde que eles faziam comida, pegava as viandas e levava na casa das pessoas. Eu fiz isso durante 2 anos. As novas formas de relações sociais e de trabalho levaram à necessidade da mulher atuar fora do ambiente doméstico, passando a compor também a mão de obra na indústria local, com destaque aqui às indústrias têxtil e couro calçadista. E eu sei que quando eu fui, né, fui lá fazer, fechei os 14 anos, a primeira coisa, ainda no mês seguinte já fui lá fazer a ficha, a gente chamava de ficha na época, né, a gente nem falava, né, uma solicitação de emprego, um currículo, essas coisas, então a gente ia fazer a ficha e depois a gente, eles não tinha muito como divulgar ou chamar as pessoas para ir. Então eu sei que eu fiz a ficha na época e na semana seguinte eu fui lá para ver, porque a gente tinha que ir lá para ver se tinha alguma vaga ou não. Eu já comecei a trabalhar, já fomos lá fazer. Eles falavam que a gente fazia na época os testes, então eles levavam a gente para a fábrica, né? A gente conhecia na realidade, aí a empresa trabalhava um pouquinho. Era diferente de agora que tu nem sabe na realidade onde que tu vai trabalhar. A gente ia e a gente trabalhava tipo 1 hora mais ou menos e a gente já via o que a gente ia fazer e se a gente gostava ou não daquilo que a gente ia fazer. E aí eu fiquei 6 meses na parte de corte de bolas sem costura, né? Aí eu comecei no balancim e em seguida aí a gente separava as peças e a gente, né, chamavam na época de separadeiras. Aí, então a gente começou a separar. Então eles faziam o rodízio de trabalho, todo mundo tinha que saber fazer tudo, né? Então a gente trabalhou nesse sistema Kanban, que eles começaram na época, né, lá fazendo todo esse tipo de trabalho e eles faziam a cronometragem para saber quantas bolas a gente conseguia produzir em determinada hora, porque a gente fazia as marcações por hora, né? Na Calil Sebe, com 15 anos, bem no início dos 15 anos. Não, eu era distribuidora. A gente distribuía materiais para as pessoas costurar, mas eu aprendi a costurar lá também. Eu gostava muito da Calil Sebe. Na Calil Sebe só trabalhava mulheres, homens só na parte da supervisão. Tá vendo?
Homens só na parte da supervisão e da mecânica, né? Eu trabalhei quase 4 anos naquele UCB, 3 anos e alguma coisa. Tinha vários setores, né? Então, desde o calçado, desde a chegada da matéria-prima, de separar a quantidade de material, começava, depois vai para o corte, ia para a costura, depois ia para a montagem, depois ia para o acabamento final, para o cordão atacador, botava dentro da caixinha, botava a etiqueta e despachava para o armazém onde ficava armazenado. Dali, no setor recebia os pedidos, e aí os pedidos eram separados, embalados e já ia para a transportadora. Então aqui em Veranópolis, a gente produzia todo ele, armazenava e despachava daqui. Nós tivemos pavilhões, inclusive, os pavilhões da FEMAÇã, por um bom período, foi utilizado pelo Alpargatas como estoque, né, depósito de produtos que era uma quantidade grande, então eles ficavam estocados no pavilhão da FEMAÇã. Com o passar do tempo, as mulheres demonstraram sua capacidade e proatividade em variados setores da indústria, abrindo um gradativo caminho para a superação de algumas desigualdades culturais perante o trabalho masculino, passando a ocupar cargos, inclusive de gestão. Quando eu comecei era já bem específico. A mulher costurava, a mulher colava a bola, trabalhava nas prensas e tal, homem trabalhava no moinho, homem trabalhava nas prensas, e homens trabalhavam quando começou no início nos trilhos. Aí não tinha homem suficiente para abastecer corpo. Então foi começado a colocar algumas mulheres em alguns locais, tá? No parte de corte, algumas mulheres na parte dos trilhos. Então foi desde aquela época assim, a mulher já estava se igualando nos serviços, né, da empresa. Tanto o produtivo como o administrativo também, tá? Porque no início era só homens para supervisores, depois já começaram a colocar mulheres para supervisoras, mulheres para diversos serviços que antes era só visto como tinha que ser homens para desempenhar aquelas funções, né? Aquele UCB, eu acho que foi uma das primeiras empresas que teve aqui em Veranópolis que empregou mulheres, que deu trabalho para mulheres. Depois veio o Alpargatas, que também deu trabalhos, mas antigamente, quando eu era criança, não tinha trabalho para mulheres que não fosse de faxineira, de diarista, essas coisas aí, e que elas eram muito mal remuneradas, porque ali na Alpargatas a gente pegava o tênis desde o início, era corte, costura e montagem, e tinha muita, tanto no corte quanto na costura, sim, tinha muita mulher, a mão de obra feminina lá na Alpargatas era bem, eu diria que mais da metade era mulher. Na verdade, nessa época, na parte administrativa, eu acredito que tinha mais mulheres que homens, né? Os homens estavam mais ligados à parte de liderança, de supervisão, mas da produção. E na parte administrativa e RH e tal, eu acho que nessa época eram mais mulheres mesmo que trabalhavam.